Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado, meu amigo e sócio, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar dicas práticas, conversas sinceras para você que gosta de finanças, né, Rafa, e vive essa vivência na medicina, quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né, Rafa, que eu vou apresentá-la. Isso. O Rafa já conhece ela, mas como vocês, o público, provavelmente ainda não conhecem, eu gostaria de apresentá-la aqui. Você quer falar alguma coisinha antes, Rafa? Eu conheço a Rafa há algum tempo, né? Ela trabalhou com a minha esposa na internet e, assim, é um conteúdo tão bom aqui que é bom você, se você, médico, tá pensando em ir para a internet, se posicionar melhor, esse assunto é para você, tá bom? Fala um pouquinho da Rafa aqui e depois a gente passa para ela. Maravilha. É a Rafaela Danzi, ela atuou como executiva de marketing durante 15 anos de experiência, atuando diretamente na construção de marcas e posicionamento estratégico. Hoje ela está à frente da Empirus há 15 anos também. Desenvolve um trabalho focado na construção de autorizado baseado no DNA do comportamento humano, ajudando pessoas e empresas a se comunicarem de forma autêntica e relevante. É também mãe de 2 filhos e autora de 2 livros, né? Que também não deixam de ser os filhos, né? E nos quais aprofunda sua visão sobre posicionamento, comunicação e desenvolvimento de identidade. Rafa, pode complementar, falar como é que você chegou até aqui? Obrigada pelo convite, estou feliz em estar aqui com vocês e a gente trocar esse papo aqui tão interessante, unindo aí essas 2 áreas que se complementam. E Rafa, eu acho que esse assunto é um assunto muito importante para o médico e eu acho que é um tabu na área médica, né? Exato. O Danilo, que está ali na área, ele pode falar mais. É por isso que a gente te convidou aqui para realmente o médico que está nos assistindo quebrar algumas crenças e começar a se posicionar na internet. O Danilo mesmo, né, começou agora e melhorou muito desde o começo, né, Danilo? E acho que tem que ter um muito difícil, Exatamente. Porque assim, igual eu já até comentei, né, em um outro episódio, a gente se comunica relativamente bem, porque nossa profissão é falar com o outro, né? É sentir a dor do outro e tentar resolver de alguma forma. Porém, quando isso vai para a rede social, quando isso está na frente de uma câmera, né? Quando não é uma coisa técnica, né? Que você aprendeu durante a faculdade, isso trava. É igual às finanças, né? E hoje a gente separou, Rafa, umas 20 perguntas desse tema. Ela tá enrolando. Posicionamento e posicionamento no digital. Tá. Né? Então a gente separou 20, eu não sei se vai dar tempo de falar todas aqui, mas a gente vai tentar te perguntar o máximo possível pra gente começar esse assunto. Ainda tem 1 minuto do Doc Money. É verdade. Ela não sabe o minuto do Doc Money. Surpresa. É surpresa, então tá. No final, a gente Só tem que me policiar, que é um tema que eu adoro, então se deixar eu falo aqui até. Vai ser ótimo então. E pra gente começar, Rafa, como um médico constrói autoridade digital e credibilidade online do zero? Aquele médico que está assistindo a gente, como que ele dá esse passo e começa a se posicionar melhor, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre esse tema, queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito desafiador para o médico, como o Danilo falou, porque você a vida toda se afundou nos estudos e naquela parte técnica. Então agora você tem que desenvolver habilidades completamente diferentes da tua área. Né? Mas a primeira coisa na internet que a gente precisa entender é o seguinte: a autoridade, ela não vem do conteúdo. A autoridade, ela vem do posicionamento. Então você pode até ser autoridade, mas você precisa demonstrar essa autoridade nas redes. Então, a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei no digital as pessoas não compram o seu produto, as pessoas compram você. Então, quando o médico até senta, eu vou falar, vou entrar só um pouquinho na consulta 1 a 1. Então, se você senta na frente de um médico, né? A pessoa, quando você começa a falar e explicar, antes de você do médico apresentar o tratamento, o paciente já decidiu se ele vai fazer ou não.
ele já deu ali sinais. Tanto que o médico, às vezes, responde de uma forma até que nem deveria responder, com gestos, com sinais e com questões de comunicação, que a gente talvez fale um pouquinho mais para frente, e aí acaba demonstrando um pouco de segurança e perde aquela conversão. E isso da internet que você falou, né? O Danilo, ele tá na área médica, eu acho que ele pode falar até com mais autoridade sobre isso, mas na nossa consultoria financeira, quando o médico começa com a gente, Rafa, a gente dá uma nota de 0 a 10 para cada área da vida financeira. Sabe aquela roda da vida? Roda da vida. A gente tem a roda das finanças. E aí todos, né, Danilo? É quase 10 na área de conhecimento, que é ótimo. O médico estuda 10 anos para se formar, depois continua a se especializar. Danilo até hoje sempre está estudando. Mas é isso. Ele fica com tanto conteúdo que na hora que ele vem para a internet... às vezes ele não consegue transmitir, ele acha que ele tem que transmitir conteúdo, e não, é o posicionamento. Aí por isso que até na consultoria fala assim, esse médico que tá aí no Instagram não é tão bom assim, mas por que ele tá vendendo um monte? Pelo posicionamento que ele tem. Então não é conteúdo, né? Você não precisa ser o melhor. Exato. Você tem que ser uma pessoa bem posicionada no digital, né? Exato. E você precisa deixar prático. Porque o conteúdo técnico, quanto mais técnico você fala, mais maçante é o seu conteúdo. E eu acho que afasta também, né? Exato. Então o que aproxima é a clareza. O que é que aquela pessoa quer, seja o cliente, seja o paciente, o que é que ele quer? Ele quer clareza e segurança. Eu tenho clareza no que está me passando, você me transmite segurança, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Inclusive, isso é um diferencial da nossa consultoria também, porque a gente traz exemplos práticos dentro da medicina, porque eu tô junto do Rafa, né? Sim. Então, direto eu falo, né? Sobre exemplos práticos da medicina, igual, tipo, renda fixa e renda variável. Não existe um meio infarto, entendeu? É outro. Então, a gente sempre exemplifica assim, e eu acho que isso também de você trazer clareza, né? E falar menos técnico que você tá falando é muito importante, né? Eu acho que é o mais difícil para quem tem muito conhecimento, né? É o mais difícil, e assim, quando você vai para a rede, então, por exemplo, se você vai para uma coisa, é você ter um site, tá? Que é um site ali estático. Outra coisa é você estar numa rede social, tipo o Instagram, no YouTube. Ali, você precisa humanizar o máximo possível. Então, se você traz um conteúdo técnico, ninguém ali quer aula. Hoje, tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, ou a pessoa vai olhar aquele conteúdo, vai chamar a atenção e vai ficar, ou ela vai passar imediatamente, já era, entendeu? Então, você precisa ali, é o momento que você tá para você criar um vínculo com a sua audiência. E o vínculo é vocês falarem a mesma língua. Não tem como usar, se eu entro, né, se eu estou fazendo uma mentoria com vocês, ou se eu entro no perfil de vocês, eu vou querer ouvir sobre finanças, algo que eu consiga entender. Não é a minha praia. Sim. Entendeu? Sim. Mas se eu consigo entender aquilo ali, me chama a atenção e eu continuo. E aí sim eu engajo. Legal. Então, se fosse para resumir nessa primeira pergunta, eu acho que é um médico conseguir ir pro digital e assim, trazer todo esse conhecimento que ele tem, mas trazer de um jeito mais simples, né? Para quem tá em casa, não só simples, mas interessante. Para quem tá em casa, se interessar e começar a seguir ele. Exatamente. A não ser que esse médico venda para outro médico, né? Ele tem que trazer essa autoridade mais técnica. Exato. Senão, eu acho que tem que conseguir simplificar o máximo possível, né? Simplificar o máximo possível. Legal. Muito bom. Quer fazer a próxima, Danilo? Pode ser. Em relação ao domínio do Google, né? Então, hoje a jornada do paciente pode ser que ela comece no Google, né? Ele fazendo a busca através do Google, né? E como que o médico faz para estar ali mais presente nessa ferramenta de pesquisa, né? Que hoje é tão comum, né? Queria que você falasse um pouquinho também em relação a isso, sabe? Esse posicionamento para ele estar ali. Será que ele fica no Google mesmo? Ou vai pro Instagram? Foca no TikTok. No TikTok, assim, hoje eu acho que é uma dificuldade para quem tá entrando saber aonde que ele precisa se posicionar. Será que é no Google? Será que é no TikTok, né? Que hoje tá crescendo. Ele deve estar ali nas primeiras posições para atrair paciente qualificado, por exemplo?
É engraçado, você falou do qualificado e é muito interessante isso, porque, por exemplo, o Google é uma ferramenta excelente, tá? E aí você pode sim atrair pacientes, clientes para o seu consultório, mas você precisa converter. O que é que você quer? Você quer atrair ou você quer converter? Você quer que ele continue sendo seu paciente ou você quer que ele faça a consulta e não volte? Aí a gente volta na questão da autoridade, né? A internet é percepção de valor. É você entender qual é o seu nicho. Então, por exemplo, o Instagram, eu acho o Instagram uma ferramenta maravilhosa. Porque você consegue interagir mais e você consegue falar mais com um público diverso. O TikTok já é um público mais novo e já é um público que consome, até a própria edição dos vídeos é diferente. Então, mas isso funciona. Então, por exemplo, a minha endócrina, ela tá no TikTok e aí ela fala assim, sentada, ela fala assim, sei lá, creatina. As marcas que você recomenda e não recomenda. Eu não estou fazendo publi de nada. Mas ela tá lá, essa marca, recomendo porque tem isso e isso. Essa marca, não, péssima. E essa marca, não recomendo. Essa marca... Isso é legal. Porque é uma coisa simples e é uma curiosidade. Porque hoje você entra numa loja de suplementos, você tem ali uma infinidade de coisas. O que você vai comprar? Sim. Entendeu? Você não sabe, você vai precisar ter uma recomendação ali. Não só suplementos, como qualquer outra coisa. Então, a depender, né, da sua especialidade, você consegue estar até presente em mais de uma rede social, mas é difícil fazer a gestão de rede social para que você tenha 2 redes sociais simultaneamente. Até porque que eu acho que o conteúdo vai ser diferente. Um conteúdo de Google, um conteúdo de TikTok, Instagram, né? O público eu acho que é diferente, o formato. Por mais que tenha o Reels e no TikTok tem algo parecido, mas os vídeos são diferentes. Então você pode entrar no Instagram, sei lá, abrir uma live e dizer, poxa, tira uma dúvida. Qual é a dúvida que vocês têm, que vocês querem tirar aqui comigo? Você pode fazer um stories e abrir uma caixinha, né? Que dúvida você tem? Aí você começa a conhecer um pouquinho melhor a sua audiência. E você começa a responder essas caixinhas, porque também não é trivial você chegar, sentar e falar para uma câmera. Não é. Entendeu? Eu só falava virada pro lado contrário. E tinha que ter alguém, porque eu também não falava para a parede. Então tinha que ser um bate-bola. Eu não falava de jeito nenhum para a câmera. Eu lembro que no lançamento do meu primeiro livro, a gente teve uma festa antes só para algumas pessoas. E aí eu tinha que pegar o microfone e agradecer. Cara, era só agradecer. Gente, obrigada editora e tal. Travei. Falei umas 3 vezes, tremi pra caramba. Não falei. Eu travei. Entendeu? E só tinha uma pessoa na minha frente, só tinha que fazer um agradecimento. Então, eu entendo que não é trivial, sabe? Mas existem formas da gente começar a fazer, né? E aí a gente vai fazendo as pazes com a câmera. E eu acho que é uma construção, né? Que nem eu tô um pouquinho mais de tempo no Instagram, mas o Danilo começou agora e de um ano pra cá, né, Danilo, a evolução que ele já teve, né, ele tá muito mais solto. Eu acho que tem que começar, como tudo na vida, o começo é difícil, você vai começar mais ou menos e o negócio, você treinando, você vai ficar bom, né? Eu acho que é isso. E Rafa, se fosse pra enumerar, assim, eu sou médico e gostaria de começar no digital, qual é a ordem de prioridade? Instagram, Google ou TikTok, ou qual que é a sequência que você acha? Você pode estar no Google só para estar lá e você, querendo ou não, tá com o seu nome. Vai buscar o seu nome tá ali. Isso aí pode sim atrair, é interessante. Mas redes sociais, eu recomendaria começar pelo Instagram. Entendi, que eu acho que é... Porque você tem essas alternativas, você consegue falar um pouco mais, você consegue apresentar, sei lá, fazer até uma edição de vídeo que você está mostrando um procedimento e de repente você vai falando sobre esse procedimento ali. Você pode publicar fotos de antes e depois, né? Com todo o cuidado e questões aí que depois a gente fala disso. Então você tem como ali, provas sociais, você tem como colocar, tem como abrir uma live. Então, e aí a pessoa tem como entrar em contato com você. Então, eu acho que você tem mais recursos através do Instagram. Legal. Então, para localização, ou seja, para que a pessoa te encontrar,
Google, né? E para você construir um relacionamento com esse paciente, geralmente o Instagram vai ser melhor. É que você consegue também trazer seu dia a dia, né? Uma outra dificuldade que eu acho que todo mundo começa no digital, o médico também, é trazer isso, né? Sair um pouco do profissional e mostrar um pouco o dia a dia, né? Você não precisa mostrar tudo, mas mostrar que você também tem uma vida, né? Sem ser na área médica. Eu acho que é uma dificuldade também, né? E mostrar ali o teu jeito, né? O jeito como você fala. Que uma coisa é você ter, sei lá, às vezes até uma aula gravada, ou você tem um site ali com a sua imagem. Sim. Mas e o jeito que você fala no dia a dia, né? Que você pode contar uma história, você pode contar um caso interessante, um caso engraçado ali, entendeu? Sim. O que eu não recomendo é que seja o mesmo perfil pessoal e profissional, tá? Não dá para eu ser uma médica e postar fotos de biquíni, tá? Fotos de biquíni você posta no seu Instagram pessoal, certo? A partir do momento que você toma a decisão de expor a sua imagem, você precisa fazer escolhas. E você, até a gente entrou nesse assunto, na sua opinião, o médico ele pode ter um perfil só, profissional e pessoal, mas escolhendo o que ele vai postar, porque, por exemplo, assim, o meu é pra tudo, mas eu não vou postar eu sem camisa na praia, né? Exato. Tipo, eu acho que o médico também, né? Então acho que acho E que também humaniza, você posta foto de família, né? Normalmente isso. posta foto com os filhos, né? É alguma viagem. Só tem que ter muita atenção para não parecer ostentação. Então, às vezes assim, tá viajando de férias. Aí, se você tá num restaurante maravilhoso, você tá marcando o restaurante. Se você tá andando de barco, você tá marcando lá Itália, tal e tal. Muitas vezes você não precisa fazer isso. Na verdade, você não precisa fazer em número algum, né? Nem no seu pessoal mesmo. Mas assim, é só ter cuidado, porque é uma frase que eu sempre repito: comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. E a gente comunica de todos os jeitos. É muito boa essa frase, hein? Nossa, essa é boa. Essa vai dar um bom corte. Comunicação não é o que a gente fala, é o que a pessoa entende. E a gente comunica tudo. Eu cheguei aqui, vocês olharam para mim, você que não me conhecia já fez uma imagem. Sim. Entendeu? É isso. A gente comunica mesmo sem querer. E eu acho que é isso, né? Eu tenho que ser engessado nas postagens? Não. Mas você, assim, eu vou postar isso aqui. Isso aqui, o que eu quero comunicar com isso? Isso aqui vai me ajudar no meu conteúdo ou é só pelo meu ego, né? Eu quero postar pra postar. Por exemplo, vou postar sem camisa. Mas se eu sou um médico que fala sobre emagrecimento... Você pode postar sem camisa. Faz muito sentido, né? Acho que é muito isso. O público que você quer atingir, né? E o que você quer transmitir no final das contas. Tudo é estratégia, né? Se você é personal, você vai ter um outro tipo de postagem. Agora o médico ele tem muita dificuldade também por conta das restrições do CFM. Próximo tópico aqui é o conselho, né? O que você recomenda, assim, que ele tem que ficar muito atento a isso? Ele não posta por causa disso? O que você acha que o médico tem que fazer para realmente não ter restrições em relação... E assim, eu já tive alguns colegas, né, que receberam e-mails, né, com restrições, tem que fazer esclarecimentos no CFM por conta de algumas postagens, né? A gente sabe que o público que está em casa deve saber bem. Foi autorizado há pouco tempo a utilização do antes e depois, né? Para outros profissionais médicos já podia, mas para a gente liberou faz pouco tempo, assim, tipo 1 ano, talvez. E isso restringia muito, né, em relação ao próprio marketing mesmo, né? O que você acha que o médico... Você acha que isso tem que ser muito levado em consideração? Ou ele pode ser um pouco mais maleável, qualquer coisa, sei lá, se der alguma repercussão em relação ao CFM, ele se retrata ou ele apaga, enfim? Qual a sua opinião? E o cuidado, o zelo, ele tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Então, primeiro é a intenção. Qual é a intenção que eu quero
fazendo aquele tipo de postagem, mesmo que não seja um antes e depois. Então, você precisa ter uma intenção. A partir do momento que seu Instagram é um Instagram profissional, qual é a minha intenção com essa postagem? Eu tenho uma postagem que eu já sei, quando eu falo sobre, sei lá, amizade, né? Eu já sei que eu tenho um engajamento absurdo. Então, qual é a minha intenção? É atrair um pouco mais o público e deixar um tema mais leve, não necessariamente falar de um tema de trabalho, sabe? Então, você precisa ter isso. Agora, o antes e depois são duas coisas que eu acho relevantes aí, né? Que é bom pensar. Primeiro, é você ter o total autorização do paciente, né? Para o seu antes e depois. Legal. E você escolher bem o que é que você vai postar antes e depois, porque assim, de novo, depende da especialidade. Então, se você pega um cirurgião plástico que vai fazer um facelift, então, e aí ele fotografa, já tem aquela, né, faixinha aqui, então você tem ali uma foto com estética boa. Mesmo o antes, ele tem uma estética boa, apresentação ali. E se você faz um tratamento bucal, você é dentista, então você coloca aquela capinha aqui, que é uma gatinha transparente, você fica com aquele sorriso só a gengiva aparecendo, né? E aí você faz um antes e depois. É interessante, mas não é prazeroso de ver. Sim. Entendeu? Então você precisa só ver como é que você vai colocar isso, né? Então às vezes você coloca, mas coloca numa perspectiva, né? Você não coloca tão próximo. Então você precisa só entender assim, qual é o impacto que você vai causar com aquela imagem, sabe? Porque eu já apareceu para mim algum perfil que eu olho assim e falo, sabe, me dá aflição em olhar, entendeu? E é uma coisa do médico, né? Às vezes postar lá, sei lá, na cirurgia ou fazendo algum procedimento, que pro outro médico é legal, sim, mas pro paciente ele já, às vezes pode até ficar com medo de fazer um procedimento. Eu mesmo posto, né, que é cenas do centro cirúrgico, em alguns momentos. Nunca eu posto nada de sangue, assim, é uma coisa que eu, assim, não faço, né? Mas eu nunca posto cenas de sangue, né, que tem algum tipo de sangue. E às vezes eu posto, tem lá, às vezes até os pacientes vêm, até eu faço amígdala, adenoide, né, e tal. E aí eu sou, não sei se você conseguiu perceber isso, mas eu sou muito bem-humorado, assim, sim, eu gosto de fazer piada e tal, né, pelo poucos minutos que você me conhece, então eu tenho essa coisa do humor e tal. Então eu posto lá as amígdalas nervosas e furiosas, né? Porque as crianças, elas têm muita amidalite de repetição, isso causa, né, muito impacto para a vida da criança, acaba ficando sem conseguir ir na escola, né? Isso é muito ruim. Então eu posto lá as amígdalas nervosas e furiosas, só que no filtro eu coloco ela em preto e branco, porque ela sai com sangue ali e tal, não fica bonito de se ver, né? Eu sempre coloco o filtro preto e branco e vai lá. E às vezes vem mãe de paciente, nossa, doutor, eu acompanho suas amígdalas nervosas e furiosas. Então isso é uma forma bacana, né? Como que eu posso falar? É um movimento, algo assim. Todo mundo já sabe o que elas são. Exato. E até colegas vêm, né? E aí, como é que tá aí? Hoje tem amígdalas nervosas e furiosas? Não, hoje é outra coisa. Porque o que aqui a gente gosta de ver, né? A gente gosta de ver o belo. Isso. E beleza é proporção áurea. Sim. Não Gosto, entendeu? Gosto a gente discute, beleza não. Sim, então eu belo. Sim, eu tomo esse cuidado para não mostrar sangue, né? E já tive também colegas que foram notificados, né, por CFM porque estava postando cenas do centro cirúrgico, né? E a gente sabe que não é... Se alguém não é ético, né? Não é um crime, mas também não é legal. E não pega bem. Então assim, porque... De novo, né? É a forma de comunicação, com o impacto que você vai causar até para o próprio paciente. Porque o próprio paciente não sabe quem que está filmando aquilo ali. Entendeu? Então, não pega bem, sabe? É um trecho ou outro, entendeu? De um pré ou um pós, isso, sabe? Agora, durante ali o procedimento, é complicado. Acho que o risco é muito grande. Né? Pode assustar o outro cliente, né? Eu tô pensando em fazer uma cirurgia com o Danilo. Eu vejo ele
postando, eu falei, quer saber de uma coisa? Mas eu fui testar, né? Eu acho que eu passei, né? Quase desmaiou. Brincadeira. Eu fui assistir uma cirurgia esses dias. E Rafa, falando sobre ainda posicionamento, o médico, a gente tá falando do médico começar do zero aí no digital, né? Quebrar essas crenças. Mas assim, às vezes o médico fala assim, nossa, na minha área, vamos falar sobre estética, porque no digital é bem forte, né? Nossa, tem muita gente que já faz o que eu faço. Como que o posicionamento dele, ele consegue se diferenciar para conseguir, né, também ter um espaço no digital? O posicionamento é ele, né? É a percepção de valor que ele vai demonstrar ali. Todo mundo, e principalmente agora, nesse mundo globalizado, então se a gente entrar no Instagram, tem várias pessoas que fazem o que a gente faz. Só que de formas completamente diferentes. Elas vão engajar de uma forma diferente, vão falar de uma forma diferente. Então, para mim, o grande diferencial é não imitar, tá? Então, assim, você pesquisar os seus concorrentes, fazer um brainstorm, ver como é que eles estão fazendo, ter ideias ali, você pode até fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, entendeu? Então, por exemplo, nossa, estão fazendo um podcast, então vou fazer o podcast também. Vai ser diferente, a abordagem vai ser diferente, os convidados vão ser diferentes, você vai sentir a vontade diferente. Então, a questão é, qual é a percepção de valor? Quanto mais seguro você está, mais autoridade você transmite. Então, é inevitável. Eu acho que cada um tem uma comunicação e vai atrair um público, né? Exato. E uma coisa na comunicação, desculpa, Rafa, te interrompi, mas assim, a comunicação é estratégica, uma comunicação pensada, sabe? É uma comunicação que flua naturalmente. Então, não dá para você falar alguma coisa que você não tem, sabe? Ou tanto conhecimento, ou tanta habilidade, e às vezes o próprio médico, ele não tem o poder de síntese. Ele não consegue ser mais objetivo. Então tira esse tema e põe outro, sabe? Mas assim, a comunicação precisa fluir, mas a sua linguagem corporal, de novo, a gente comunica em tudo, então assim, não adianta, se você vai falar alguma coisa, e aí na câmera você vai e se abaixa os olhos, se eu tô aqui, eu tô falando, então eu não adianta, então assim, eu posso falar assim, puxa, eu sou torreta no que eu faço. Se eu tiver com essa postura, não vejo ninguém. Sim. Mas se eu disser assim, gente, olha, fracassei, viu? Hoje, nossa, perdi um contrato. Você vai dizer assim, pô, ela perdeu o contrato, mas essa mulher é poderosa, não vai se deixar bater, não. Sim. Entendeu? É isso, sabe? Mas é o nosso cérebro que comanda, não é a gente. Entendeu? Eu não posso dizer assim, não, eu vou falar com insegurança, mas eu vou demonstrar segurança. Não adianta. Então, torna simples primeiro para você e depois você começa a falar, sabe? E conversa, não vai dar aula, vai conversar. Eu acho que é isso, né? A pessoa entrar no digital e trazer um pouco dela, né? Então eu tenho um médico que faz a mesma coisa, mas a pessoa não vai comprar daquele médico porque ele é o melhor. Ele pode ser até o melhor, mas porque gostou dele. Exatamente. Eu acho que essa é a visão, né, dele. Exatamente. E assim, a gente vê hoje, né, tem alguns casos de alguns colegas que trazem um conteúdo educativo e um conteúdo ao mesmo tempo que traz humor, né, na fala e engaja, né? Então, eu acredito que se você tem essa pegada, né, você pode trazer um conteúdo que não seja uma aula, né, ficar dando aula ali, falando termo técnico igual a gente falou, mas que seja proveitoso de alguma forma para quem está assistindo, né? E ter às vezes, mas aí só depois que você já construiu a autoridade, que você vai ter condições de fazer isso, às vezes você ter a coragem mesmo de chegar e dizer assim, olha só, tá todo mundo falando sobre isso, isso e isso. Gente, não é para todo mundo, tá? Esquece. Não acha que você vai colocar isso aqui, sei lá, e rejuvenescer 5 anos, tá? Não é assim, entendeu? Então, é até, sabe, se colocar dessa forma, que isso, aí você mostra, pô, aí esse cara tá sendo verdadeiro, entendeu? Esse cara aí, ele me transmite segurança, sabe? E tá falando o contrário de todo mundo. Legal. Mas tudo é como você coloca. Não, legal. E a gente falando sobre conteúdo, entrando um pouco no próximo bloco, que é estratégia.
A primeira pergunta aqui, como que o médico sempre fala que o conteúdo é rei, né? Que é importante você ter um bom conteúdo, mas como o médico, ele traz esse conteúdo para engajar, né? Tendo um bom conteúdo, mas que ele consiga engajar o paciente. Eu acho que essa é a dificuldade. Ou o médico sabe muito, né? E aí ele vem com muita coisa técnica e afasta o cliente. Então, como que ele consegue fazer isso? Ter um bom conteúdo, fazer um marketing que engaja, né? Um conteúdo que engaja. O marketing, ele bem planejado, ele tem o seu lugar e tem o seu valor, tá? Mas nas redes, uma coisa também que a gente aprende a gente precisa direcionar para um público. Não adianta. Eu trabalho com médicos, eu tenho mentoria para médico, eu trabalho com empresas, no LinkedIn eu estou falando com as empresas há muitos anos, mas no Instagram eu estou falando com mulheres. Legal. Ali é meu público. Entendeu? Então, um dos erros é tentar falar para todo mundo. Você não vai falar para todo mundo. E ali o Instagram a gente fala com a boca no funil, né? Mas médico, principalmente estética, não é barato. Então, quem vai poder comprar você e ser o seu cliente é esse finalzinho aqui do funil. Então, é um esforço ali para cliente. Sim. Então, não adianta querer ser referência do dia para a noite. Isso é uma construção ali, né? Então, você vai construindo um canal de comunicação com a sua audiência e você vai, quanto mais, aí é que a gente fala do marketing bem planejado. Se você entender qual é o seu público, né? Quais são as principais dores do seu público, como é que você falaria isso com o seu paciente na mesa? Como é que você torna isso mais simples, né? Quais são os mitos que você ouve falar sobre isso aqui? Quais são os medos? O que é que não precisa ter medo? E aí sim, quando você tem a sua estratégia pronta, aí você vai para as redes. E assim, quando esse é o médico que ele entende o paciente dele ideal. E para aquele médico que assim, não faz ideia, ele sempre foi técnico, como que ele consegue achar esse cliente? Ele sabe, ele tem um mínimo de informações. Então ele tem, se ele é urologista, ele tem público masculino. Então, se ele precisa, então ele tem um público masculino que precisa fazer um exame, sei lá, de rotina a partir de tal idade, né? Se você tem um médico dermatologista, então você fala, aí já começa o público feminino muito maior do que o masculino, né? Já começa com 20 e poucos anos, infelizmente hoje, né? As meninas de 20 e poucos anos já começam a fazer tratamento estético, mas é um público chave 40 a mais, né? Então, assim, pela sua especialidade, você pelo menos sabe, consegue. Agora, você é um clínico geral. Aí você vai ter que ir construindo isso, entendeu? Com base no seu atendimento do dia a dia, né? Qual é o tipo de público que vem para você? Eu tenho muita essa dificuldade, sabia? Porque dentro da otorrino, eu atuo em várias áreas, né? Sabe disso. Então, eu faço plástica, eu faço medicina do sono, eu faço cirurgias da otorrino do dia a dia, né? Para melhorar a respiração, a amígdala, tudo. E aí vem paciente, por exemplo, de tontura, de zumbido, vem de todas as, né, as áreas sub-áreas da otorrino, sabe? E aí acaba que o meu Instagram me fala um pouco sobre tudo, sabe? Então é um pouco disso que eu acho que você está falando, né? Talvez no futuro, né, eu vou encontrar aquele paciente ideal que seja esse subnicho dentro da otorrino, né? E aí trazer uma comunicação mais para isso. Ou escolher uma área, trazer essa comunicação e, consequentemente, trazer esses pacientes, né? Porque depois que o cliente tá, né, fica mais fácil de você oferecer outras coisas, né? Exato. E até você ir educando o seu paciente. Então, assim, gente, sabe tudo que o otorrino faz? Eu não sabia. Sabe todas as áreas que o otorrino atua, né? Você sabe, você tem, sei lá, insônia, se você tem, sei lá, uma apneia, né? Isso pode ser um problema assim. E do jeito que você traz, né, os assuntos, os temas de uma forma leve, você acaba engajando por um outro lado. Você acaba tirando no que viu e acertando no que não viu, porque você engaja mais gente, né? E aí você talvez fique mais evidente para outros caminhos, tipo, poxa, eu preciso de um
um palestrante aqui, um otorrino, mas eu não quero uma coisa técnica. Pô, mas tem um Danilo aqui. Deixa eu dar uma olhada no Danilo. Então você acaba atraindo, né, um outro, não falo nem outro mercado, né? Você acaba atraindo, sei lá, um outro produto teu. Legal. Muito bom. Todos. Eu tenho uma dúvida aqui, Rafa, em relação a Google Meu Negócio. Né? O que você acha? Você acha que é uma ferramenta legal? É uma coisa que tem que ter? Não é tão importante assim? Qual a sua opinião? Eu acho que o Google Bom Negócio, ele é bom a longo prazo. Ele é bom a longo prazo. Você tem que estar, mas ele é bom a longo prazo. Não necessariamente para contar com ele nesse momento. Porque tem lá as avaliações, né? Às vezes os pacientes, eu peço, né? Não são todos os pacientes que fazem, e isso às vezes traz paciente também, né? E assim, como que o médico ele consegue utilizar, pode ser o Google Meu Negócio ou outra plataforma, mas para conseguir encher a agenda. Eu acho que é uma dificuldade do médico quando entra, que ele acha que ele vai investir 5 mil reais lá e no outro mês vai ter 10 clientes para ele atender. E não é bem assim, né? A gente sabe que é um processo. Então, como que uma estratégia que ele precisa para quem está começando para conseguir alcançar isso, né? Ele precisa estar nesses canais de busca. Então, no Google Negócios. Mas ele tem um site. Então, assim, de que forma? Né? Tem pessoas que escolhem um profissional de saúde pelo Instagram. Eu não faço isso, tá? Eu preciso ter uma referência. Mas tem pessoas que escolhem, né? O que é maravilhoso, mas ele precisa saber um pouco mais. Então, assim, quando a gente falou, né, do site, o site é algo estático, mas é algo que ali ele fala um pouco mais, é o local, é como o LinkedIn, né? Então, se quiser saber meu histórico profissional, você vai lá no LinkedIn, tá lá, mas eu não falo dele no Instagram, entendeu? Então, assim, você tem o site, você fala ali de quem é você, né? Então, assim, se você é mestre, se você é doutor, né? Qual é a sua tese, o que é que você defende, quais são os seus valores, ali você tem. E você começa a construir assim, tá? Mas aí eu acho que é o tempo de você engajar através das redes sociais. Não é um trabalho de curto prazo, né? Não é um trabalho de curto prazo. Médio, longo prazo e o médico tem que estar disposto a investir, né? Isso. Assim como era quando não existia rede social. Exatamente. É um trabalho de médio e longo prazo. Né? Hoje, com rede social, teoricamente era para ser mais fácil. Era, mas aí a gente tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que a gente faz, com a mesma especialidade que a gente tem. Entendeu? Só que fazendo de forma diferente. Você pode ser um médico maravilhoso. Eu vou sentar com você. Mas se você fala muito técnico comigo, ou então, eu não sinto que a consulta está humanizada, sabe? Se eu percebo que você não me deixa à vontade para falar um pouco, ou não tem curiosidade para saber da minha vida, você pode ser maravilhoso, mas eu não vou ser sua paciente, entendeu? Sim. Eu passei um consulta com você, mas daí a ser sua paciente é diferente, sabe? Então eu acho que quando você tem a oportunidade de estar cara a cara, né, seja através de uma rede social ou seja pessoalmente, você precisa ali ter uma construção de autoridade, um posicionamento para que você passe uma percepção de valor, entendeu? E cada vez mais humanizado. E no fim é isso, né? Vai investir eu acho que é o grande problema da atualidade, é entrar no digital e achar que vai ser rápido. E achar que vai ser referência em 6 meses. Não vai. Empresa demora 5 anos para começar a estruturar. Tudo bem, por exemplo, você, Rafa, você teve um crescimento até que rápido na internet, mas por quê? Você já tinha uma bagagem, já se posicionava muito bem fora, então para você entrar no digital foi muito mais fácil. Por exemplo, o médico que está assistindo agora, que é bem técnico, que precisa transformar isso pro digital. Então, acho que ter essa paciência. Eu acho que no final a conta fecha. Porque quem não tiver no digital, na minha opinião, médico que não tiver no digital daqui 10, 20 anos, se ele... Precisa estar. Porque assim, daqui, vamos colocar 30 anos, os pacientes que não é da rede social, às vezes nem vai estar aqui mais. Quem vai estar? Eu, né, a geração anterior, que é o pessoal que usa a internet. Então tem que estar no digital justamente para isso, para conseguir ter
uma longevidade na carreira, né? Sim, e tá preparado para críticas. Isso. Era a próxima pergunta. Eu vou até ler essa pergunta aqui, ó. É o pesadelo das avaliações negativas. A gente estava conversando isso aqui antes, eu quero que você traz esse exemplo também. O maior pesadelo de um médico é receber uma avaliação negativa pública no Google ou na Doctorale. Isso. Como lidar com críticas na internet e gerenciar a reputação online de forma inteligente? Esse é o desafio. E de novo, né? A crítica, ela é saudável e ela faz parte do processo. Imagina que você não recebeu nenhuma crítica. Eu não recebi carreira, publicamente, mas sabe? fora das redes. Mas assim, teve uma vez, só dando um exemplo aqui, te cortando. Eu era residente ainda e atendi uma paciente na madrugada. Eu sempre falo isso pro Rafa e falo isso nos podcasts também. Só quem sabe, só quem deu plantão, que sabe o que é dar um plantão. Entende? Então, assim, eu sei que às 7 horas da manhã, o paciente que eu atendo é diferente do paciente que eu atendo às 3 da manhã, sabe? Pelo cansaço, pela disposição que você tem. Então, entre às 7, por exemplo, eu vou ficar até às 7 do outro dia, que é um plantão de 24 horas que eu tô falando, né? Cara, às 3 da manhã você já não tem mais energia. Nada, entendeu? Você não consegue raciocinar mais, entendeu? Você é um robô, entende? Porque você já tá tão cansado, né? Você não tem mais capacidade cognitiva de raciocinar, de explicar, de ter paciência, né? Tipo, às vezes é a 10ª pessoa com a mesma queixa, é a 20ª, sei lá, com a mesma queixa. Então, quando eu era resgatando, né? Quando eu era residente, eu atendi uma paciente que chegou de madrugada com a queixa superficial. Ela tá com, por exemplo, chegou a mãe, ela tá com uma dor de garganta há 20 dias. Você fala, pô, dor de garganta há 20 dias, tipo, não é nada assim, sabe? Se fosse alguma coisa relevante, já não teria tantos dias. Aí vai lá, olha, tem uma... E assim... Eu tinha morrido. De madrugada, né? De madrugada, vamos pensar. Aí vai... Tá bom, então vamos usar tal medicação assim, né? É um pronto atendimento que eu tava, né? E vamos usar tal medicação assim, e aí provavelmente ela vai ficar melhor. E aí quanto tempo ela vai melhorar? E a medicina não é exatas, né? Então, eu acho que uns 2 dias ela já deve estar melhorando e tal, não sei o quê. E aí se ela não melhorar, você ela traz de novo. Mas você não pode pedir um exame, tipo, na madrugada, um pronto atendimento, não é um hospital geral, de clínica, nada disso, né? Era um pronto atendimento de otorrino. Então, mas você não poderia pedir um exame, a gente não pede, porque assim, a avaliação ela é clínica, né? Você vai olhar e vai ver o que é, e aí você trata empiricamente, né? Então, fiz isso, né? Que é o que todo mundo faz, né? Você vai, olha a garganta, vê se tem alguma alteração ou não. Vi que provavelmente não era uma infecção bacteriana, fiz um tratamento medicamentoso de acordo com os sintomas e não pedi nenhum exame. Ela, mas você não vai pedir exame? Não, eu falei, não precisa, fica tranquila, né? Ela vai melhorar. Tá bom, ela saiu do consultório, não sumiu. 5 anos depois já estava formado, só que eu fiz um post, aí ela pegou e comentou: Dr. Danilo, passei com você há não sei quantos anos atrás. Juro. Juro pra você. Passei com você há não sei quantos anos atrás, você não pediu nenhum exame pra minha filha, porque não sei o quê. Provavelmente você deve ter melhorado como médico. Aí eu fiquei sem reação, assim, na época eu não tinha maturidade, que eu tenho hoje. Primeira vez também, né? E aí recebi uma crítica pública lá. O que eu fiz? Fui lá, apaguei e bloqueei essa paciente, entendeu? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu responderia de uma forma bem educada, né? Falei, olha, me desculpe, estava no processo de formação, né? A gente tem um aprendizado, né? Às vezes dava até esse exemplo que eu tô. E às vezes tava no plantão da madrugada e tal. Eu não lembrava dessa paciente de forma alguma, né? A gente atende, sei lá, num plantão de 24 horas, 80 pacientes no dia. Então eu não lembrava. Mas depois eu fui resgatar na memória o que era esse caso. E ela exemplificando, depois entrei lá, olhei a cara da mãe pra ver se eu lembrava, né? E tal. E aí, nessa questão de maturidade, mas eu poderia ter me saído até melhor do que apagar e bloquear se eu tivesse respondido de uma forma educada e você respondia ali de uma forma emotiva e dado uma assistência, às vezes ela até voltava. E usando uma habilidade sua.
crítica, existe uma crítica, existe a crítica das redes sociais, né? Então, você recebeu a rede social, então assim, não tem desculpa. Depois eu olhei, essa paciente me seguia desde que ela passou. Mas ela te segue. Ela te segue. É verdade. Ela te segue por algum motivo. Ela é louca, entendeu? Ou ela admira seu trabalho. Eu só tava te esperando fazer uma postagem. Exato. Tava ali, ó. Te dar uma rasteira. Um stalker. 5 anos pra me criticar. Essa é rancorosa. Assim, você precisa encontrar Jesus. Nossa, 5 anos. E aí você pode fazer, até você pega esse print, né, coloca, sei lá, no stories da vida, né, e fala, gente, até lembro desse caso, então pesquisei esse caso, cara, que memória essa pessoa tem, imagina, residente, 12 horas lá e tal, gente, ó, faz parte da vida e tal, acabou. Legal. Entendeu? Mas você responder ou se desculpar ou alguma coisa, né? Se não é esse caso do paciente, se é um hater normal, hater, ele não quer ser convencido de nada, ele só quer causar. Esse é o entendeu? Então, deixa lá, porque a sua própria audiência vai te defender e gera engajamento danado. Legal. Entendeu? Falando da crítica das redes sociais. Então, eu falo, quando eu falo, né, alguma coisa que eu falo, né, então sempre trabalhei e tal, em casamento, então só casei com isso muito bem definido, não sei o quê. Nossa, mas o que eu recebi, né, e meu público nem são os homens no Instagram, mas o que eu recebi, né, de mensagem de hater, Deus me livre, eu jamais casaria com uma mulher como você, não sei o quê. Daí eu peguei alguns, e aí tinha um bem fofuchão, né, assim, só com a carinha na piscina. Aí eu peguei a foto dele, opa, enlouqueci tudo. Você comentou, né? Tá tudo ali, pra todo mundo. Aí coloquei no stories, ele ampliadinho, a mensagem dele, aí eu coloquei assim, eu acho que eu também não casaria com você, não. E aí eu comecei, depois eu fiz um vídeo e coloquei várias mensagens. Então, assim, sabe? Legal. Isso precisa acontecer, né? A gente precisa lidar com isso de uma forma mais leve, porque faz parte da vida, entendeu? Eu não gosto de ir para todo atendimento. Sabe? Que eu sempre acho, assim, vou falar com o residente, acho que eu vou segurar aqui e vou ligar pro médico de manhã, sabe? Eu não gosto, entendeu? Mas a culpa não é, o residente está ali para aprender, sabe? Meu lugar é aquele ali, entendeu? E com relação à crítica, existe um mito que, assim, quanto mais a gente agrada o paciente, mais satisfeito ele fica, e não fica. E isso faz parte da construção de autoridade. É um dos pilares de uma arquitetura de autoridade. Então, quando eu tive uma cliente, uma biomédica, e essa biomédica ela chegou para mim chateadíssima, porque as pacientes costumavam ou pedir muito desconto para ela, ou costumavam pedir que ela aplicasse mais, né? Tipo, vai fazer um botox, aplica mais um pouco aqui, é um preenchimento, põe um pouquinho mais aqui e tal. E ela falava, poxa, não é o que eu indiquei para o paciente. E ela ficava muito brava. Mas ela ficava, depois ela identificou que ela ficava mais brava porque ela cedia do que porque os clientes pediam. Mas assim, se os clientes pedem, aquela percepção de valor. Exato. É porque você está dando espaço e você precisa estabelecer um limite e dizer não. É absolutamente saudável e necessário. É o posicionamento. Exato, porque ela fala assim, a partir do momento que eu falo, eu tô com a médica, ela fala assim, não, você tem que colocar aqui, seu tratamento é esse, beleza. Eu falo, coloca mais um pouquinho aqui, coloca mais um pouquinho aqui. Aí a pessoa vai lá e coloca. Pô, como é que eu tô lendo essa pessoa? Eu que não sou médica, sei mais do que ela, que eu tô pedindo pra ela colocar mais, ela tá colocando. Acabou a autoridade. Entendeu? Você mesmo comprometeu a sua autoridade dizendo sim. Então, o mito é atender a todas as solicitações. O dizer não, gente, é libertador em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, né? Sim. Na nossa roda da vida. Você precisa estabelecer um limite. Então, assim, olha só, o tratamento é esse aqui. Coloca aqui mais um pouquinho. Não é necessário, tá? Espera o tempo fazer efeito, você volta daqui a 10 dias e aí a gente vai ver e a gente avalia direitinho. É isso, entendeu? Então a gente acha que crítica é só quando a gente faz alguma coisa que a pessoa, né, alguma coisa errada. E não é. Às vezes a gente faz com a melhor das intenções
e a gente compromete a nossa própria autoridade. A gente não pode. E quando a gente pega um cliente sistemático, aqui ó, procedimento, eu quero pôr mais no queixo porque eu quero, enfim, como lidar com esse não, né? Do cliente que sabe que pode dar errado, mas mesmo assim ele quer. Tem que se posicionar e realmente falar não, ou sei lá, pegar um termo, algo assim. Hoje em dia, quando se trata de estética, acho que todos agora estão... Antes eu não assinava termo, até acho que ano passado começou isso, né? De assinar um termozinho lá, que qualquer coisa que aconteça, porque cada organismo reage de uma forma. Mas é você colocar ali, o recomendado para você é isso aqui. Mas, por exemplo, sei lá, vou pegar uma dermatologia que é mais fácil. Mas eu quero mais boca. Você quer uma boca enorme? Então tá bom, então eu vou colocar, tá? Depois não pode reclamar, porque eu quero uma boca enorme. Então, se eu quero mexer na boca, eu falo, não quero só preencher aqui, eu não quero uma boca grande. Então, é a médica dizer assim, se eu colocar isso aqui em você, né, você pode ficar com a feição mais masculina e tal, então eu não recomendo. Mas eu quero. Então, aí vai ter que assinar um termo. Sim. Né? Se for alguma coisa de estética, se não for de estética, é não e não. Não, porque isso não era no mandato. Esse é o difícil, né? Eu às vezes eu falo não mesmo e demito o paciente, entende? Tem isso também. Às vezes é melhor demitir o paciente do que você fazer dar errado e aí ele vir te criticar na rede social, numa avaliação, né? E é muito difícil quando vai numa queixa, sei lá, uma queixa para um conselho de medicina. Nossa, isso cria um super problema, Sim. Entendeu? Até você dizer que Chico não é Francisco, entendeu? Isso causa, sabe, desgaste emocional, entendeu? Eu acho que é o mais difícil, não só para a área médica, mas para todas as áreas, né? Quando você tem um cliente, é você saber dizer não, porque é um não que vai ser bom para ele, né? Exato. Não é um não para você, é para ele. Às vezes você vai ganhar mais se ele fizer mais procedimento, mas você sabe que o resultado não vai ser bom, né? Exato. Olha, E às vezes você pode até dizer, olha só, o seu tratamento recomendado é esse aqui, tá? Esse aqui. Isso aqui é um plus. Então, se você puder fazer, quando você puder fazer, eu recomendo. Mas aqui, para o que você precisa nesse momento, é essa parte aqui. Tá bem? É isso. Vamos fazer? Vamos. Sabe? Sim. Agora, o cliente dá sinais. Sim. Sabe? Ele dá sinais. E isso desespera o médico, que o cliente dá sinais se você está convencendo ele ou não. E se você percebe, quem lê é o teu cérebro. Então, se você percebe, o médico percebe que ainda não convenceu, aí perde o fio da meada, que começa a falar demais, ou começa a justificar demais, aí muda o tom, o ritmo, o volume da voz, entendeu? Aí já era. A pessoa fala assim, tá bom, eu vou pensar. E não volta mais. Entendeu? Por isso que eu falo, o principal não é você trazer o cliente, sabe? É você sustentar a sua autoridade ali, entendeu? Então, assim, você confiar no seu taco. Então, assim, eu recomendo isso aqui. Mas isso eu não vou fazer. Eu recomendo esse aqui, você não precisa disso agora. Sabe? Você vai passar muito mais segurança e vai fidelizar essa pessoa. Sim. É isso. Você que está em casa é aprender a falar não. Não só pro seu paciente, mas para todo mundo. Eu acho que você fala muito sobre isso. Né? Estabelecer limites, e você pode falar não sem usar a palavra não. É que as pessoas também, é outro mito, que o não cria um conflito, né? Então você vai, eu posso colocar aqui e tal. Não vou colocar em vocês. Esquece o não. Vai pro que vem depois, fala assim, olha, o ideal para você é isso aqui, tá? Vamos fazer essa parte aqui, e que no seu retorno a gente reavalia. Você não precisa dizer, não vou colocar. Sim. Sabe? Não adianta. Você pode, na sua explicação, você nem precisa pronunciar o não. Mas as pessoas têm esse mito. Em todo mundo, em todas as áreas, inclusive na vida pessoal. Sabe? Então acha que dizer não, ou que não querer fazer alguma coisa, ou discordar de alguma coisa, é causar um conflito. Ele não é. Às vezes Isso até é melhor. presença de autoridade, sabe? Exato. E Rafa, falando sobre monetização, assim, tem muitas perguntas, né? Eu acho que não vai dar tempo de falar todas,
Mas essa eu acho interessante, sobre ROI, né? O retorno sobre investimentos. A gente fala muito sobre isso aqui, né, Danilo? Sobre investimento. E essa pergunta eu achei bem interessante e é uma pergunta bastante pesquisada. Ninguém gosta de rasgar o dinheiro, né? Todo mundo tá ali no digital porque quer escalar mais rápido. Mas como o médico pode medir os resultados e o ROI das suas ações no marketing? Como que ele consegue ter esse retorno, né, no marketing? Como que ele, como que eu posso dizer, consegue acompanhar isso? Será que os 10 mil que eu estou investindo tá trazendo realmente o resultado? Porque às vezes no começo ele não vê isso. Uhum. Então, o marketing, a gente falou um pouquinho mais cedo, você precisa de um desenho, de uma estratégia, né? Você medir o ROI é fundamental, senão você está perdido. Uhum. Só que o ROI não é só quantos clientes entram no meu consultório. O ROI não é só o número, é assim, qual o percentual de conversão? Porque, bom, se o cliente chegou no meu consultório e não convertiu, para mim não está cliente. Exato. Não está comigo. Entendeu? Porque aquele cliente... E outra coisa, qual é a sua percepção de valor? Porque o cliente também, se você não converteu, não posso agora. Mas você sabe que você conquistou aquele cliente, aquele paciente. E aí, no momento que ele puder, ele vai voltar para você. Ou naquela revisão de 1 ano, ele não vai em outro médico, ele está ali com você de novo. Entendeu? Então, o ROI, ele pode até ser visto como subjetivo. Tá? Mas o marketing ele tem algumas métricas que ele tem que medir tudo, não só os números. Então quantos clientes ele atrai, por onde ele chegou. Então sempre que eu vou, né, em consultório médico, invariavelmente, no consultório novo é assim, quem te indicou, como é que você me conheceu, onde está vindo, né? Sempre tá ali. Então assim, você veio por onde, né? Quem te indicou? Então a partir dali internamente você tem algum controle ali e de você ter, né, uma autocrítica e fazer uma autoanálise ali, entendeu? Converteu ou não converteu? Tá? E esse cliente, ele voltou, ele não voltou. Então, não é um trabalho, você não vai medir, se você quiser um mês, aí você vai medir só numericamente, tá? Mas aí, com relação à prestação de serviço, que não deixa de ser uma prestação de serviços, então você tem que pegar um período mais longo. É isso, né? Eu tô colocando um dinheiro agora no marketing. Exato. É uma empresa, então você tem que dar tempo para até ter análise, né? Exatamente. Então a gente tem 1 ano do podcast, aí a nossa estrategista pegou, mostrou os números, vamos tentar melhorar isso, né? Pra gente aumentar o engajamento, mas só depois disso que a gente conseguiu analisar, depois que a gente tem um tempo maior ali de conteúdo, né? Exato. Eu acho que o ROI é isso, né? O ROI tem que vir com o tempo, né? E não adianta querer ser, como a gente também falou, não adianta querer ser referência em 6 meses. Você pode ser uma referência, né? Você pode ter uma agenda cheia, mas na rede social você não é, sabe? Então você tem que construir o seu caminho ali na rede social, entendeu? Que você não está falando ali para os seus clientes. Você é referência, pode até ser já uma referência para os seus clientes, mas na rede você não é. Se você está na rede, você tem um objetivo, qual é? Ou trazer mais clientes, ou aumentar a sua exposição, entendeu? Você não vai fazer o seu perfil no Instagram, começar a postar a partir de amanhã e querer trazer mais clientes. Então essa estratégia de marketing está errada. Porque normalmente acontece isso, né? Quero investir tanto. Exato. Dá 2 meses, não tá dando certo. Exato. Então assim, não, eu vou entrar aqui, não vou investir tanto, mas eu quero aqui. Não. Primeiro você vai ter que construir a sua autoridade na rede. Entendeu? Construir ali a sua percepção de valor. Aí depois você vai, né, pros seus targets ali. Não, então tá, eu quero engajamento, entendeu? Nossa, olha só, quantas pessoas salvaram isso aqui, né? Então essa dica aqui que eu dei, tá legal, entendeu? Então assim, isso aqui é um assunto de interesse. Então você vai olhando, sabe? Isso aqui, nossa, como as pessoas encaminharam isso. Esse aqui teve vários comentários. Nossa, olha quanto hater teve nesse aqui, gente. Sabe o que é que aconteceu? E aí você ia avaliando, né, o seu histórico ali na rede. É uma construção, não tem receita de bolo. É uma construção. Agora é a consciência de eu não sou referência em 6 meses e 1 ano, eu estou construindo isso, e a partir do momento em que o cliente chega
Se eu não converti, é uma autocrítica, onde foi que eu falhei, entendeu? E é difícil ver isso. Às vezes você vai apresentar um preço, uma proposta, e você fala e você diminui o seu tom de voz, e você não percebe, entendeu? Sabe? Então, quando você vê que o cliente, percebe o que eu falei, que o cliente ainda não está convencido, que isso não é algo consciente, é o seu cérebro que está lendo ali, isso é neurociência, entendeu? Sabe? E quando você vai falar do preço, como você fica desconfortável, o seu body language muda, a sua expressão facial muda, sabe? Você acaba diminuindo o valor quando você vai falar do preço. Ou você já oferece uma estratégia de parcelamento, um desconto. E o silêncio faz parte do jogo, entendeu? A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Que é uma dificuldade do médico entender que ele tem um negócio e que ele precisa precificar e dar o preço que ele acha que vale. Que nem a gente falou, né, numa reunião ontem, tem pessoas que fazem a mesma coisa que você, mas está cobrando 10 vezes mais porque ele tem um posicionamento. Se ele fizer com você, ele vai ser o mesmo resultado, mas como o outro médico se posiciona melhor, ele pode cobrar mais pelo mesmo serviço. Né? E às vezes até pior. Às vezes até pior, mas o posicionamento é o que ele vai conseguir cobrar. Eu acho que o médico tem que quebrar essa crença e entender que ele pode sim dar preço, né? Porque é o trabalho dele, é o tempo dele. Não é fácil. Não é só para médico. Acho que tem muita gente que na hora de falar o preço trava. Por isso que é bom terceirizar. Sempre que possível. Então, terceirizar olha, o tratamento que eu recomendo é esse aqui, tá? Isso aqui você faz e tal, então é isso aqui, tá? Agora você vai lá, ela vai te explicar tudinho, vai te falar, vai te dar o orçamento, ver como você paga, resolve tudo lá com ela. Legal. Até porque a pessoa fica mais à vontade de dizer assim, não tá pra parcelar mais vezes? Ou será que eu posso colocar em 2 cartões? Isso, qualquer coisa. Sim. Ela se constrange às vezes na frente do médico, mas na frente da pessoa do financeiro não. Verdade. Entendeu? Então, quando dá para terceirizar, é a melhor coisa. Você acha melhor, então? Legal. Terceirizar essa questão. Já tem uma dica de ouro aqui, ó. Se você não sabe dar preço, né? Terceiriza. E eu acho que é uma dificuldade do médico terceirizar também, né? Ter uma secretária para fazer as coisas para ele, né? Começar a passar. Então, tenha um financeiro que, sei lá, você paga uma comissão para essa pessoa para ela se empenhar e ela faz a venda do procedimento, né? Enfim. A venda, assim, ela vai receber o valor. A venda, quem vai fazer é o médico, é a autoridade dele. Isso, se ela só vai tirar pedido. Ela vai tirar um pedido. Se ele apresentar aquilo ali, ela só vai pegar o cartão, passar na maquininha. Entendeu? É o que ela vai fazer. Porque a pessoa já saiu dali comprada. Já saiu comprada. Entendeu? Agora, se ali na frente, né, essa construção aqui não acontecer, aí já era. Se for muito técnico, se explicar demais, aí começa... Não, sabe? Porque assim, aí você vai fazer assim, tá. Porque quando você vai... Aí você começa. Aí fala, perdeu o time, já era. Esquece. Entendeu? Segura a saliva e parte pra outra. É isso, Legal. médico. Tem que aprender a vender. Se não consegue vender, que na verdade o aprender a vender é saber explicar muito bem sem deixar difícil. Porque aí o seu financeiro só vai tirar pedido, né? É você ter a postura, né? Uma postura, um posicionamento, sabe? É você saber exato ter segurança do que você está falando ali. Tem algumas características, porque eu sou mais tímida, então para falar e tal, você pode ser, mas tenha segurança do que você está fazendo. Isso a gente constrói, porque autoridade a gente constrói, a gente não nasce com autoridade. A gente constrói, é um processo, você aprende a ler a pessoa na sua frente. E aí você começa a identificar quais são os gatilhos, né? Então, qual é a expressão que a pessoa faz? Existem técnicas para isso. Então, assim, o que acontece com o comportamento da pessoa que está na minha frente que me faz perder as estribeiras e explicar demais? Entendeu? Que me faz titubear. Então, você tem as ferramentas para você entender, ler um pouco a pessoa e depois você ler você, entender qual é o seu gatilho e como é que você age, sabe? Então, assim, às vezes eu falo assim, me passa um áudio, tem algumas perguntas, eu faço, quando o cliente chega para mim, eu falo assim, me manda um áudio, né? Antes de eu conhecer.
me explicando, o que você faz e tal. Pelo áudio, eu já faço um diagnóstico. Entendeu? Já faço um diagnóstico, sabe? É impressionante, a pessoa não percebe isso no dia a dia. Então, são pequenos ajustes. Então, o médico é aprender a vender, né? Em resumo, é isso. Quebrar essa crença que o posicionamento vai fazer você vender mais e tem que investir tempo nisso, né? Inclusive, essa dor é uma dor muito forte do médico, de não ter tempo de produzir o conteúdo. Até eu separei aqui, ó. Tem muitas perguntas, então fui aqui porque a gente já vai pro encerramento e a gente vai te explicar aqui que é um minuto Doc Money. Tá. Mas aqui, ó, falta de tempo. Como que o médico, né? É uma dificuldade muito grande, né? Com plantão, às vezes, com paciente, enfim, pro Danilo conseguir ir no cartório foi 1 mês, entendeu? Ele tá vendo um apartamento para mudar já tem uns 3 meses e não acha no tempo vago. Então, como que o médico sem tempo, né? Sem tempo, consegue colocar isso na agenda dele? Que é uma dificuldade. Eu não tenho tempo para gravar, não tenho tempo para aparecer na rede social. Como que ele faz isso? Tempo hoje é um ativo mais precioso. Quando eu paro para pensar que semana que vem a gente está em abril, eu falo, oi, sabe? O que acontece, né? Daqui a pouco é Natal, entendeu? Daqui a pouco a gente está aí com o enfeite de Natal. Eu fico assustada como o tempo está passando. Parece que o tempo está passando mais rápido. Então, o tempo é ativo. Pensa assim, né? As empresas, elas gastam milhões, investem, né? Milhões para ter a nossa atenção. E elas conseguem. Porque, vira e mexe, a gente está ali prestando atenção em alguma coisa, o algoritmo está funcionando, a gente está comprando alguma coisa que a gente não tem a menor necessidade, tá? A gente está ali, que a gente até esquece, chega na portaria, você fala assim, não, o que é isso mesmo que eu comprei? Nem sabe, né? Então, assim, isso você consegue. Agora, tempo é planejamento. Da mesma forma que você coloca, eu tenho aqui meu horário com os pacientes X, você tem que ter o horário com os pacientes X. Porque não adianta, se você quer entrar na internet, você quer fazer isso só nas horas vagas, você não vai ter sucesso. Você vai ter um puta trabalho, vai investir uma grana, não vai ter retorno e a culpa vai ser da rede social que não funciona, entendeu? E não é. E às vezes abrir uma caixinha no consultório. Em vez de ir embora, eu vou ficar meia hora aqui, abrir uma caixinha, responder algumas perguntas, pronto, já saiu stories, reels, né? Exato. Introduzir isso na rotina, às vezes. Virar um hábito, né? Eu acho que essa é a dificuldade. Isso é uma coisa que você faz muito bem, viu, Rafa? Eu coloquei na rotina. Pois é, legal. Eu aprendi com a mulher dele. Por isso, entendeu? Por isso. Rafa, o assunto tá muito bom, tem muitas perguntas aqui ainda, mas a gente já fez algumas e essas perguntas são as mais pesquisadas. Então, você, médico, eu tenho certeza que te ajudou em alguma pergunta aqui, eu tenho certeza que te ajudou. E agora a gente vai para o encerramento e a gente tem um último bloco que é o Minuto Doc Money. Como que é o Minuto Doc Money? A gente vai te fazer uma pergunta aqui que não tá nas perguntas que a gente te mandou, né? Separou. E você vai ter 1 minuto para responder. Tá bom? Vocês marcam, né? Porque eu falo muito. Marco, o Rafa cronometra aí, eu posso fazer. Calma aí. Aí, pode fazer. Legal. Então, Rafa, como que Não, fica tranquilo. É tudo do seu nicho. Como que um médico que ainda não tem presença nas redes sociais, ele tem só o perfil pessoal do Instagram dele, por exemplo, pode começar hoje a produzir conteúdos para redes sociais, posicionar, né, e construir o seu brand para que ele possa vender mais e alcançar mais pacientes? Vou te dizer o que eu faria, o que eu sugeriria para ele. É o seguinte, primeiro, se ele não tem ninguém trabalhando com ele, nem pensando em marketing, nem nada, ele entender assim, o mínimo possível, o que é o teu público, o que é que mais chega para você, quais são as principais dúvidas, né? De que forma é ele fazer a pergunta, ele responder para ele mesmo de uma forma muito objetiva. Então, assim, não consigo olhar para a câmera, beleza, pede para a pessoa sentar na frente dele, tá? E aí liga a câmera de lado, pede para a pessoa sentar na frente, a pessoa vai fazer uma pergunta e ele responde essa pergunta de uma forma curtinha e aí ele posta, tá? Só que assim, esquece o julgamento. Porque todo começo vai ter aquela coisa, a primeira pergunta que vocês quiserem. É o blogueirinho.
agora você tá... Nananana, entendeu? Então, assim... Vai ter o rei. Exato. Vai ter isso, né? Mas assim, esquece. É o seu perfil profissional. Aí, ó, deu certinho. Legal. Tá vendo? Até um minuto tá passando mais rápido. Olha só. Muito bom o assunto. Rafa, a gente quer te agradecer, né? Eu que agradeço, delícia. Obrigada pelo convite. Você que tá em casa também. Segue a Rafa, Segue né? a Rafa. Rafa, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @RafaelaDanzi. E se você precisar de alguma mentoria para posicionamento, chama a Rafa no direct, fala que você veio através da Doc Money. Ela vai conversar com você, tá bom? Porque o posicionamento é o que vai te trazer resultado no longo prazo no digital. E a autoridade a gente constrói. A gente não nasce com, né? São pequenos ajustes. Legal. Deixando um recado final aqui pro pessoal, né, que só assiste o nosso podcast aí no YouTube. A gente tá com bastante visualização, mas não tem seguidores, né, Rafa? Exato. Então 90% das pessoas que assistem não seguem, então já segue, compartilha nos grupos de plantões aí para quem você acha que precisa aí desse conteúdo e que precisa construir essa autoridade, né? Também para talvez até sair desse grupo de plantão, né, Rafa? Exatamente, exatamente. E um muito obrigado. Um recado final seu pro médico, pode falar olhando ali Isso, pra então, câmera. e vou pegar o gancho, né? Então, já que vocês, né, que têm interesse em começar numa rede social, começa fazendo o que você vai querer que façam com você. Começa seguindo, né? Segue, comenta, troca ideia, até para vocês começarem a perceber como é que isso funciona na prática. Vale a pena. É isso, pessoal. E lembre, a gente gosta de sempre encerrar com essa frase, né? Você estudou demais para passar perrengue. Aprenda sobre posicionamento, sobre finanças, porque isso, no final, o ROI vai ser positivo. Legal. Sua percepção de valor vai ser outra. Muito bom. Muito obrigado e até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau.